Saudações tricolores, está entrando no ar mais um Central Fluminense. Mas antes da notícia, já chega soltando o like, se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho aí, porque tem vídeo direto. Solta a vinheta aí, compadre. E aí, Daniel? Bom dia, meu amigo. No clima de revolta, mais uma vez, eu tô aqui para falar. Um dos maiores mitos propagados na cultura popular, né, é que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Só que a gente não deve dar muito ouvido a essa situação, por quê? O nosso próprio Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro, berço do futebol do Fluminense, ele deve receber, em média, por ano, aí, uns 6 raios. E falando em Cristo Redentor, Rio de Janeiro e Fluminense, os raios que têm acontecido frequentemente no tricolor das Laranjeiras, quais são esses raios, né? São os jogadores que saem do clube sem que o clube receba nada. Meu amigo, e agora aí o que está caminhando para acontecer é a saída do Miguel do Fluminense, que falou aí, o pai dele vai notificar o Fluminense na justiça para pedir a rescisão de contrato. Aí o que chateia a gente aí? Poucas semanas a gente viu que o Fluminense tem uma dívida bem grande, mas a gente é uma máquina de produzir jogadores, meu amigo. Só que a gente é uma máquina de produzir jogadores, mas o Fluminense parece que faz filantropia, ele doa. Ele não recebe por isso. E aí, meu amigo Daniel, o que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho que dizer, meu amigo, bom dia para você, bom dia a quem nos acompanha nesse vídeo aqui na Central do Fluminense, é que é vergonhoso, né? O raio caiu em menos de 2 anos 4 vezes na Laranjeiras, porque saiu o Marcos Paulo, saiu o Evanilson praticamente de graça, saiu o Dodi e agora pode sair o Miguel, é um absurdo. Mesmo tendo a notícia aí, saiu no UOL, tem informações até de fontes ligadas dentro do clube, que é praticamente impossível o Miguel ter o ganho de causa pela rescisão unilateral. Daqui a pouco até posso explicar isso, mas a gente vê que essa condução de gestão de jogadores, de negociação de contratos, está sendo muito mal feita pela nossa diretoria, principalmente com o nosso presidente, porque essas 4 ocorrências se foram após o Mário Bittencourt assumir a presidência do Fluminense. Não pode ser coincidência, a gente não pode tratar isso como a gente pode dizer, só por parte do jogador querer sair do clube. Tem alguma coisa por trás que a torcida ainda não sabe, a mídia, os jornalistas não sabem, porque é a 4ª vez que o Fluminense está sendo passado a perna para trás. Isso não pode acontecer porque o Fluminense precisa de dinheiro. O Fluminense não pode ficar perdendo ativos importantes de graça. Só no Marcos Paulo, Dodi, Evanilson, e se o Miguel conseguir essa rescisão na justiça, o Fluminense deixou de perder aí por baixo do Curiri, 300 milhões de reais. Entendeu? Então isso não pode acontecer. Um clube que tem um fluxo de caixa com dívidas, fluxo de caixa não, mas dívidas de curto prazo em 300 milhões, só essa venda desses 4 aí aliviaria muito. Você não concorda comigo? Não pode isso acontecer, meu amigo. É isso que eu ia falar sobre a dívida a curto prazo, né? E dentro da brincadeira do raio, falam que a chance estatística de você ser atingido por um raio é menor do que 1 em 1 milhão. Ou seja, o Fluminense tem a sorte ao contrário, meu amigo. Porque, assim, num curto período de tempo, qual seria a chance? Por que o Fluminense não está jogando na Loteria Federal aí para ver se ganha um dinheiro aí para poder ajudar a equacionar essa dívida? Mas e aí, Daniel? Você citou um ponto importante aí, que é com relação por que existe a possibilidade dele perder na justiça. Mas com relação ao que você falou de acontecer nessa gestão, né? E a galera fica nessa briga, mas a culpa é só do jogador, não, a culpa é só da diretoria. Meu amigo, na minha opinião pessoal, na opinião do canal, o Daniel pode divergir, o Capuano, que não está aqui hoje, inclusive um abraço para ele, pode ter divergência com relação ao pensamento, mas assim, para mim tem erro dos dois lados. Mas o lado que eu me atento mais é o lado da diretoria, né? Por quê? Está acontecendo direto. Tem alguma coisa errada aí que não está funcionando. Nem que seja em modelo de formação de jogador, tem alguma coisa aí que não está certo. Então isso tem que ser corrigido. Entendeu? Não dá para aceitar
não dá para aceitar e fala-se muito. O pessoal fica defendendo de um lado. Cara, eu tô aqui para defender o Fluminense. Para mim tá tudo errado. Cara, o jogador não tem como sair de graça do Fluminense. O Fluminense investe na formação do jogador e o jogador sai de graça. Mas e aí, Daniel, você falou sobre essa parte aí de algumas pessoas aí com conhecimento jurídico que disseram que existe a possibilidade do Miguel perder essa causa na justiça. Mas por que isso aconteceria? Meu amigo, essa informação eu procurei pesquisar, né, fazer uma pequena pesquisa sobre o sentido delas, né? A pessoa que trouxe a informação disse porque o Bolsonaro assinou um decreto, assinou uma suspensão do pagamento de dívidas dos clubes durante a pandemia. Eu fui pesquisar e, para minha surpresa, tem uma reportagem da semana passada, do dia 30 de abril de 2021, do colunista do UOL, Marcel Rizzo, fazendo esse anúncio que o Bolsonaro tinha assinado a suspensão do pagamento de dívidas, inclusive do Profut e do FGTS dos clubes até o fim da pandemia. Aí eu procurei aqui na reportagem, eu vou até abrir aspas aqui, meu amigo, porque são palavras técnicas e eu não entendo porra nenhuma dessas palavras técnicas, mas é sempre importante trazer aqui no canal. Vamos lá, abre aspas. Bolsonaro promulgou também o artigo que prevê que os clubes não precisam recolher o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e contribuições previdenciárias durante a vigência da calamidade pública e por 180 dias após ela acabar, ou seja, junho de 2021. Antes, o não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias pelo período de 3 meses dava ao atleta direito de rescindir seu contrato de trabalho, estando livre para se transferir para outro clube e exigir a cláusula compensatória. A lei suspende essa previsão, mantendo a possibilidade de rescisão indireta no caso de atraso de salário ou direito de imagem por período igual ou superior a 3 meses. Lendo isso, meu amigo Curirim, a gente chega à conclusão que é quase impossível o Miguel conseguir a rescisão unilateral, porque simplesmente o motivo do pai do Miguel e a justiça é por causa de recolhimentos de FGTS em 2020, após a pandemia. Então, muito difícil do Miguel conseguir essa rescisão, até porque foi o presidente da República que assinou a suspensão. Mas pode ocorrer do Miguel sair de graça no fim do seu contrato ano que vem, ou o Miguel saiu por um valor abaixo do mercado por essa pressão toda. Eu acredito que vão tentar dar o jeito de vender o Miguel por um valor mais baixo, até porque o contrato ainda vai demorar mais um ano. Às vezes clubes europeus principalmente têm pressa de contratar esses jovens jogadores, então creio eu que vão conseguir vender abaixo do mercado. Mas da diretoria do Fluminense a gente espera tudo. Eu também não duvido nada do Miguel sair de graça por algum motivo. Os salários estão em dia, então muito dificilmente o Miguel vai conseguir essa rescisão na justiça, meu amigo Curirim. Mas é ficar de olho, porque é notícia importante e faz o torcedor e a gente que cobre Fluminense ficar em alerta. Há algo estranho acontecendo no Fluminense, porque é o quarto raio caindo no mesmo lugar em menos de 2 anos. Algo de normal não está acontecendo em Laranjeiras. Cara, é aquele negócio, né? A gente tem que cobrar, a gente tem que ficar em cima aí, porque isso incomoda muito a torcida, cara. E outra coisa, a torcida, a gente fica naquele... A gente fica... O que fica estranho aos meus olhos, porque a gente sempre tá assim, a torcida do Fluminense, ela sabe o potencial da base, né? Da base do Fluminense. Ela sempre pede para os jogadores da base estarem presentes nas escalações. Há sempre essa cobrança, né? Com o Miguel não foi diferente. A torcida do Fluminense sempre ficou nessa cobrança aí, não, pô, dá minuto pro Miguel, dá minuto pro Miguel. E teve troca de treinador, teve desinformação nesse período aí, matéria, coisa que se falava dentro do clube e ia para a imprensa como outra notícia, né? E começou a ter uma divergência, a torcida ficou totalmente perdida. Por que o Miguel não joga? Falaram que o Miguel, chegou um momento que falaram, o Miguel não tem porte físico
para jogar, ele está muito franzino. Aí depois pegaram informações de que o Miguel era um dos melhores em teste físico, aptidão física dentro do clube. Então, assim, a gente... Informação do GSO. Lá em Isso março, aí. que veio se confirmar hoje com essa notícia do pai do Miguel entrando na justiça. Muita coisa que ele trouxe lá em março, há 2 meses atrás, a gente viu ali, conferiu que bate com a realidade, né? Um abraço pro nosso Sim, amigo GSO. um abraço aí, GSO. E o que foi falado também nesse dossiê que falaram, que ele relatou lá, né? Nesse período, foi que teve uma negociação do pai dele na época, da época junto com o representante de... Era irmão Mino de outro... Raiola. Mino acho que Raiola e um empresário, irmão do Chiellini, do jogador da Juventus. isso aí. Falando que, cara, quanto que para vender o Miguel pro time lá fora, falar que queria quanto? 25 milhões. E eles ligaram pro Abad, que estava na Inglaterra na época, e perguntou: quanto que você quer no Miguel? A Abad falou 7. Queria 7 milhões. Só que o Abad acho que ficou doente, deu alguma coisa e não conseguiu concretizar. Alguém ficou doente, não conseguiu concretizar essa negociação. Estava acabando, ele ia perder, não ia conseguir fazer o primeiro contrato profissional. Reza a lenda aí, que ele implorou para o pai do Miguel, que ia ter uma valorização maior. O que me deixa mais indignado, eu acho que quem está assistindo o vídeo também, é meu amigo, o jogador ele tem mercado lá fora, sei lá, 25 milhões que pagariam no jogador. E o Fluminense recebe 7. Que luvas são essas? Meu amigo, acho que nem a luva do Michael Jackson no leilão de bens dele lá valeria esse preço. Como que é mais que o triplo do valor do jogador de luvas, né? Tipo assim, o jogador vendido por 7 é 25, é mais que o dobro, né? Na verdade. Como assim? Como assim? Tipo assim, o Fluminense tá. É isso que eu fico indignado, essa corda imunda que fica ao redor do jogador. E tipo assim, o empresário do jogador e tal. Por isso que eu fico puto. Eu não defendo o jogador, não consigo defender jogador. Eu não tô falando isso por causa de defender diretoria, não. É porque eu fico extremamente puto que empresário faz isso aí, cara. Empresário faz isso aqui. Isso aqui, pra mim, é muito maior do que empresário que jogador. Agora, porra, o Fluminense forma o jogador todinho pro jogador chegar, não e tal. O jogador às vezes não aceita banco, não sei o que. Eu não tô falando do caso do Miguel, não. Aí, porra, o cara negocia. Porque, por exemplo, se o cara negociar, porra, 25 milhões, então o Fluminense fica com 22 e divide 3 pros dois, beleza. Eu nem concordo, não. Porque pra mim, no mundo ideal, o clube ganhava tudo. Mas porque eu não entendo porque jogador tem empresário, né? A verdade é essa. É só pra mim é parasita o nome. Meu amigo, é jogada de empresário querendo tirar do clube. Eles sabiam que o Abad não sabia negociar de uma forma com os olhos maiores no quesito de valores. Eles perguntaram o valor, o Abad pediu 7 milhões, é um outro absurdo. O cara, uma das maiores joias do clube, o cara pedir 7 milhões de euros. E a cotação na época era muito menor que agora. Pô, cara, não existe. Eu já tô puto porque o Kaique tá saindo agora por 10 milhões de euros. O Miguel tem o mesmo potencial do Kaique. Não pode um jogador, um presidente do clube como o Fluminense pedir 7 milhões só numa das maiores promessas do clube. Tá super errado. E também o empresário do Miguel, no caso o pai dele, na minha opinião, também tá errado, forçando a saída, forçando uma negociação, fazendo uma negociação sem, por exemplo, sem consultar o Fluminense, sem dizer os verdadeiros valores pro Fluminense, porque ele foi lá no empresário lá europeu, foi no PSG, pediram 25 milhões e deram ok. E perguntaram pro Fluminense, o Fluminense queria 7, por que não falaram o verdadeiro valor pro Fluminense para fazer negociação, sabe? É muita coisa errada, a gente sabe, o clube tá errado, a gestão tá errada de não negociar direito, como o jogador não tá errado direito. Mas eu não tenho que cobrar jogador e empresário, eu tenho que cobrar o meu clube. Então, a responsabilidade maior, com certeza, é da nossa diretoria, porque não é a primeira vez, Curirim. Se fosse um caso isolado, eu tentaria entender, Curirim. Mas agora, a quarta vez, em espaço curto de tempo, não tem como defender a diretoria nessa, tá errado, tem alguma coisa errada. E a gente tem que cobrar explicações, porque o atual presidente disse que seria transparente caso eleito, sua gestão seria com transparência.
Presidente, queremos transparência. Fale a verdade sobre esse caso Miguel. A torcida do Fluminense não aguenta mais ficar sabendo por jornalistas, boatos aqui, boatos ali. Precisamos que você faça uma coletiva para falar do assunto, porque a torcida do Fluminense quer explicações pelo quarto jogador querer entrar na justiça, não entrar na justiça, mas entrar na justiça para sair de graça. Seria a quarta vez. Então, eu, Daniel, quero explicações como torcedor do Fluminense. Mas você falando sobre transparência, a opinião dele com relação a isso, a gente pode interpretar que há transparência, porque quando dá esses problemas no Fluminense, a gente não vê. Há um sumiço, meu amigo. A gente não vê algo de concreto. Então, assim, é triste. Eu tenho um amigo que ele se intitula o melhor goleiro da Baixada, e ele falaria que é uma gestão temerária. Tá fora, cara, que isso. Mas eu falo a verdade, aqui o Daniel, o Leinade aqui na Central Fluminense é compromisso com a verdade, meu amigo. Aqui a verdade sempre aparece. Mas é isso aí, Curirim. Acho que a gente abordou muito bem o assunto Miguel. Vamos aguardar uma explicação cabível do nosso presidente, do diretor de futebol, porque não pode acontecer, meu amigo. Não pode acontecer. O Fluminense é um clube que precisa dessas vendas para manter os salários em dia, para pagar suas dívidas, para sobreviver. Então a gente não pode perder nossos ativos importantes de graça, meu amigo. Mais alguma coisa para falar sobre o Miguel, meu amigo, para a gente encerrar? Só uma observação com relação ao que você falou sobre a lei. Recentemente teve um caso no Vasco de um jogador que tentou a rescisão também contratual e a justiça negou, né? Um lateral lá. O Neto Borges perdeu a causa Isso na aí. justiça. Eu não sei se o Vasco está com salários em dia. Pelo que está na reportagem do UOL que eu citei, o jogador pode sim entrar na justiça quando completar 3 meses de atraso de salários e direitos de imagem. Aí sim a justiça pode dar rescisão unilateral. Agora, pelo não recolhimento de FGTS após a assinatura do Jair Bolsonaro, presidente da República, não vão dar vitória na justiça para o jogador, não. Porque tem esse acordo aí, durante a pandemia, o clube não é obrigado a recolher o FGTS. Valeu, meu amigo. Vamos encerrando por aqui. Deixa eu pedir pro pessoal se inscrever novamente no canal. Vai aparecer à tarde aqui. Curta o vídeo, ativa as notificações. Vou pedir também, porque o Curirim esqueceu no início. A gente está aqui para lembrar. Segue lá a Central Fluminense nas principais redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter, @perfil da Central. Fechou, Curirim? Saudações tricolores. Valeu, galera. Saudações. Um abraço.